Então o mundo sempre foi um mundo de pecado. As pessoas sempre foram pecadoras. Sempre houve maldade. Mas você há de convir comigo que a maldade hoje está de cara lavada, está sem vergonha nenhuma, abocanhando a infância, os nossos filhos. Então, quando eu digo assim, você vai ter um filho para colocar na creche, você vai ter um filho para deixar na escolinha o dia todo. Que escola é esta? Você tem condição? Onde vai ser? Quem são? O que é? Você tem certeza que você vai deixar de ensinar os princípios e os valores antes de entregar o seu filho para a escola? Então não é uma questão de culpar pelo que você fez. A minha filha com 5 aninhos, ela foi para a escola. 5 para 6 anos, ela foi para a escolinha também. Mas nós também tivemos uma experiência de ela mais novinha ter ido para uma creche. Ela já devia ter ali uns 3 aninhos. Acho que era isso, né, amor? Uns 3 anos. E um dia minha filha falou que ela tinha sentido muito frio. E aí ela tinha falado para a professora, tia, eu tô com frio. E a professora teria dito, se vira, problema seu. A professora devia estar enrolada com um monte de alunos, com um monte de criança para cuidar. Nós pegamos nossa filha de volta da escola e fomos cuidar da nossa filha. Em muitas ocasiões eu levava minha filha para o trabalho porque era possível, naquele momento, levar a criança para o trabalho e ela ficava trabalhando comigo, às vezes embaixo da mesa, brincando ali, outra que levava seu filhinho também. Eu já trabalhava na Novo Tempo, lá em Nova Friburgo. Era um espaço que dava para a gente levar as crianças. Nós éramos poucas pessoas também à época. Hoje já não é mais possível ser assim. Ou seja, as coisas mudaram. Mas nós pegamos a nossa criança de volta e dissemos, meu Deus, a minha filha está passando frio numa escola onde a professora não tem tempo de cuidar dela. Isso não vai valer a pena. Se tiver que ficarmos em casa e comermos pão e tomarmos água, pão seco e tomarmos água, nós vamos ter que fazer isso, porque eu não vou deixar que minha filha seja negligenciada por terceiros. Prefiro eu cuidar dela, mesmo que seja pão e água. E aí ela só voltou para a escolinha mais tarde. Aí você está dizendo, Darleide, você tinha como ficar com a sua filha. E eu estou falando para você de um outro tempo. Agora pergunta para mim se eu faria a mesma coisa hoje, se eu levaria minha filha para a creche hoje para que eu trabalhasse. Nós ganhávamos muito pouco. Nós morávamos numa casinha muito pequenininha. Nós tínhamos poucas coisas, porque nós já tínhamos mudado muito de um estado para outro, de uma cidade para outra. Nós viajamos muito, trabalhando em rádio, servindo, mas missionários de verdade. As pessoas fazem ideia de que missionários trabalham na igreja, trabalham no rádio, na televisão, são pessoas que ganham muito bem. Eu já disse para vocês que um dia eu ainda tenho coragem de mostrar para vocês o nosso contra-cheque. Para as pessoas pararem de fazer um mito sobre a vida das pessoas por conta do tipo de trabalho que elas exercem. Porque quando eu falo para você, quando você me vê na televisão e no rádio, nós fazemos isso principalmente sob o espírito de missão. Nós somos mais do que tudo missionários. Nós não ganhamos o que ganham as estrelas de televisão. Nós não ganhamos o que as televisões comerciais pagam. E a igreja não paga salário de estrela, não existe isso, é missão. Então, o que vocês veem na minha vida, se vocês imaginarem alguma coisa além da minha vida, nós já temos uma boa estrada, nós não somos novinhos, nós não começamos ontem, mas mesmo assim é suado. Agora, pensaram ter um filho. Se eu tivesse um filho hoje, eu não colocaria meu filho na creche porque os tempos mudaram. Porque não é em todo lugar que você vai encontrar uma escolinha, uma creche que você possa confiar de deixar ali por conta dos princípios e dos valores. Não são escolinhas que tenham professores cristãos, não são escolas que têm compromisso com a fé cristã. Muitas delas, porque não tem na sua cidade. Mas aí você diz, Darleide, se eu não fizer isso, eu vou passar fome. O que eu vou fazer? Aí você vai colocar o seu filho na escola.
Então aqui não é uma questão de sermos extremistas, é uma questão de a gente olhar para a realidade e pensar o que eu posso fazer diante dessa realidade. Eu já tenho filho, eu já passei por essas dificuldades todas, nós chegamos até aqui, aí agora eu quero ter mais um filho, e aí eu pergunto para você, em 2022, o que você vai fazer com seu filho? Você pode, em 2022, eu não estou falando do que você fez em 2015, do que você fez em 2010, do que você fez em 1990, do que você fez em 1974, eu estou perguntando o que você vai fazer em 2022. Você pode cuidar do seu filho ou você será obrigado a colocá-lo na creche? Você tem ciência disso? Tá tudo bem para você? Tá combinado com seu marido? Você está entendendo o que vai significar isso para o seu filho? O que é isso para um bebê? Você já estudou? Você já procurou saber? Você tem condição? Não tem condição? Você avalia todas as variantes e decide. E naquilo que nós erramos, eu volto a dizer, a gente conta com a misericórdia de Deus. Mas não dá para a gente fazer de uma questão algo insolucionável. Tem que ter uma solução. Eu tenho que ter um filho, porque eu quero um segundo filho. Por que você quer um segundo filho em 2022? Você responde para você e ok. Agora, vê se você combina com seu marido. Vê se você combina com a sua esposa, porque não vai dar para depender da avó, do avô, de ninguém, não dá nem para contar com a babá, porque tem dia que a babá não vem. E quem é essa babá? O que ela vai ensinar para o seu filho? Gente, é tenso, mas a gente tem que pensar nessa geração que está nascendo e que precisa ser ensinada para aguardar Jesus Cristo. Estamos comprometidos com isso? Olha para a realidade de hoje, o número de crianças que já não têm interesse nas coisas espirituais, porque o TikTok já está bombando na cabecinha das crianças, com ritmos, musiquinhas, historinhas, conversinha tola, besta, que não faz elas desenvolverem prazer nenhum por conhecer a Jesus Cristo. Os adolescentes se tornando cada vez mais incrédulos, eles não creem em Deus, assim de adolescentes que não acreditam mais em Deus. Porque eles estão sendo nutridos, alimentados, instruídos, eles vivem na escola da incredulidade usando as redes sociais. Ou você acredita que as redes sociais onde os seus filhos estão, você acredita que o TikTok é uma escola de fé? O TikTok é escola de fé para o seu filho? Então, o que você vai fazer em 2022? O que foi feito até aqui já foi. Agora para 2022. Você está ciente disso? Qual é o plano que você tem? Qual é o plano que você tem? Vai cuidar do seu filho ou não vai cuidar do seu filho? Vai deixar na creche? Deixa na creche, mas sem culpas, por favor. E depois não volte para culpar ninguém. Ah, minha sogra vai ficar. Sogra vai ficar? Você vai deixar seu bebê com uma senhora de idade para cuidar do seu bebê? Ela pode? Ela tem saúde para isso? Ela tem emocional para isso? Ela vai educar o seu filho como você gostaria de educar? Você vai exigir da sua sogra, exigir da sua mãe que ela cuide do seu filho? Nem toda mãe consegue fazer isso de bom grado e não é a educação dos pais, é a educação dos avós. Não é, meus amores? Não é bem assim? Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Passamos aqui de 500 pessoas e já também passamos mais de 500 likes. Vocês são muito fofos, muito lindos. Silvanete diz, hoje as pessoas só querem ganhar, não cuida. Blá, blá, blá. Então não vamos esquecer que tem a necessidade de sair para trazer para casa o pão de cada dia. Mas a gente precisa fazer escolhas sábias. Planejamento. Não pode ter filho sem planejamento, porque depois que vai sofrer é a criança.